O AVC é uma das principais causas de mortes em várias cidades. Uma pessoa que é sedentária, que fuma, bebe, anda bastante estressada e há muito tempo não faz exames médicos, tem grandes chances de ter um AVC. O que é o AVC? Acidente vascular cerebral. Pode ser definido como o surgimento de um déficit neurológico súbito causado por um problema nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central. O sistema envolvido nessa doença é o circulatório, onde há o acúmulo de sangue nas artérias ou veias no cérebro. O AVC é dividido em dois subtipos. AVC isquêmico. Ocorre pela obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria cerebral, causando falta de circulação no seu território vascular. No AVC isquêmico, um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. AVC hemorrágico. O acidente vascular cerebral hemorrágico é causado pela ruptura espontânea, não traumática de um vaso, com extravasamento de sangue para o interior do cérebro, hemorragia intracerebral, para o sistema ventricular, hemorragia intraventricular, e ou espaço subaracnoide, hemorragia subaracnoide. No AVC hemorrágico, o sangramento ocorre dentro ou ao redor do cérebro. Quanto mais velho, maior o risco de ter AVC, então a doença comumente de pessoas acima de 60 anos. O primeiro sintoma do AVC é a paralisia ou a falta de força em um dos lados do corpo. Então, quando houver déficit de força ou perda de força dos movimentos, geralmente de um lado do corpo, sendo que você tinha e em 2 minutos acaba perdendo, é bem preocupante e é preciso ir ao hospital. O segundo sintoma é a dificuldade súbita para falar, déficit de linguagem, quando estamos falando normalmente e de repente se perde a capacidade de forma súbita de falar ou de compreender a linguagem falada. Depois de ter um acidente vascular cerebral, um AVC, o paciente pode ficar com várias sequelas ligeiras ou graves, como ter dificuldade em andar, tendo de usar cadeira de rodas, ou ter dificuldade em falar, sendo que essas consequências podem ser temporárias ou permanecer para toda a vida. Desta forma, para reduzir essas limitações, pode ser necessário fazer fisioterapia, terapia de fala e estimulação cognitiva com a ajuda de um fisioterapeuta, terapeuta de fala e enfermeiro para ganhar mais autonomia e recuperar, pois inicialmente o paciente pode ficar dependendo de um familiar para realizar as tarefas do dia a dia, como tomar banho ou comer. Os sintomas de acidente vascular cerebral, de forma detalhada, incluem na dificuldade para andar, falar e compreender, bem como paralisia ou dormência da face, do braço ou da perna. As pessoas podem ter, nos músculos, dificuldade para caminhar, fraqueza de um lado do corpo, fraqueza muscular, incapacidade de coordenar movimentos musculares, instabilidade, músculos rígidos, paralisia com músculos fracos, problemas de coordenação, paralisia de um lado do corpo ou reflexos hiperativos. Na visão, perda temporária da visão em um olho, súbita perda da visão, visão dupla ou visão embaçada. Na fala, dificuldade de fala, fala arrastada ou perda da fala. No corpo, tontura ou vertigem. Sensorial, formigamento ou redução na sensação de tato. Na cognição, confusão mental ou incapacidade de falar ou entender o próprio idioma. No rosto, dormência ou fraqueza muscular. Também é comum afasia de Wernicke, dificuldade em engolir, dor de cabeça, fraqueza de um membro ou movimento rápido involuntário dos olhos. Para evitar um AVC e ter mais saúde, é necessário ter controle da hipertensão arterial e do diabetes, pelo fato de os mesmos aumentarem a formação de placas dentro das artérias, facilitando muito o rompimento das veias. Para ter esse controle, é importante e necessário que se faça exercícios físicos regulares, pois aumenta o fluxo sanguíneo cerebral de forma regular.
Além disso, o controle da obesidade também é de grande importância, pois, ao contrário do que muitos pensam, o acúmulo de gordura não é apenas estético, não é apenas na barriga. Ele acontece no sistema circulatório. As placas de gordura vão se acumulando, facilitando ainda mais o entupimento das artérias. Existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis para o AVC. Não é possível, por exemplo, mudar nosso código genético, sexo biológico e nem a idade. Pessoas acima dos 55 anos e com histórico familiar para esse transtorno sempre terão um pouco mais de risco. Para evitar um AVC, podemos controlar o peso, ter uma dieta saudável, evitar o tabagismo e controlar doenças clínicas que levam a esse distúrbio, como diabetes, colesterol alto, hipertensão arterial, arritmias e insuficiência cardíaca. É recomendado também que as pessoas façam atividades aeróbicas regulares, mantenham o índice de massa corpórea entre 20 e 25, alimentem-se de forma balanceada e saudável e pesquisem e busquem tratamento para todas as doenças que possam comprometer o aparelho circulatório, já que muitas delas são silenciosas e aparecem em check-ups. Cuidar corretamente da saúde, visando sempre uma maior longevidade de vida, é muito importante. Por isso, se cuide. Bem-vindos! Hoje nós vamos conversar sobre o AVC, acidente vascular cerebral. O que é, como ocorre, quais são os tipos de AVC, e nós vamos usar para isso um vídeo que mostra a relação entre o cérebro e o seu suprimento sanguíneo. Acompanhamos agora. Um AVC ocorre quando o suprimento de sangue para uma parte do cérebro deixa de ser fornecido. Para funcionar normalmente, as células do cérebro precisam de um suprimento de oxigênio e nutrientes. Esses suprimentos são trazidos através do sangue. Quando o suprimento do sangue para a parte do cérebro são subitamente interrompido, as células são danificadas e até morrem, levando a um possível sequela neurológica e até mesmo a morte. Observe essa área da imagem que representa a lesão cerebral causada pelo um AVC. Diferentes partes do cérebro estão relacionadas com o controle de diferentes funções. Os sintomas do AVC variam muito dependendo da área afetada pelas artérias pré-definidas. Podem variar desde um AVC que não causa nenhum sintoma, quando ocorre em uma artéria pequena, como essa que mostramos na figura. Porém, se o vaso afetado for um vaso grande, pode levar a um quadro de sequela ou até mesmo morte. Existem dois tipos de AVC. O isquêmico é o mais comum, geralmente causado por um coágulo sanguíneo ou um pedaço de material gorduroso bloqueando uma artéria, impedindo o seu fluxo sanguíneo. O hemorrágico ocorre quando a parede dos vasos sanguíneos do cérebro se rompem e o sangue exterioriza dos vasos, causando danos diretos ao cérebro. O acidente isquêmico transitório é parecido com o AVC isquêmico. Observem na imagem que o coágulo ou material gorduroso que obstrui as artérias o faz por um tempo curto. Assim, o fluxo sanguíneo é temporariamente interrompido para determinada área. Qualquer sintoma deve voltar ao normal em menos de 24 horas e também o acidente isquêmico transitório serve como alerta para o AVC isquêmico. Entre os fatores que favorecem o surgimento de um AVC, nós podemos citar a faixa etária, quanto mais alta, maior chance, o fumo, o excesso de álcool ingerido, a obesidade, o diabetes e a pressão arterial elevada. Como fatores de proteção, uma dieta saudável, parar de fumar, reduzir a ingesta alcoólica e exercícios regulares diminuem as chances de um paciente desenvolver o AVC. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, aproveitado as informações nele contido. E lembrando que qualquer paciente que apresente sintomas sugestivos de AVC deve procurar imediatamente um atendimento médico.
pois na questão do AVC é muito importante o tempo decorrido entre o surgimento dos sintomas e o início do tratamento. E quanto mais breve for a procura, com certeza os resultados do tratamento serão bem melhores. Fique conosco no próximo vídeo. Aqui a gente chega ao fim da nossa videoaula sobre AVC. Obrigado a todos pela atenção.